Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Olha que cenário mais magnífico, lindo, nosso Vale do Guaporé, o nosso berçário da vida aquática aqui da região amazônica, do outro lado a Bolívia e os nossos quelônios no período da desova. Esse é o objetivo do nosso cenário. E atrás do painel nós temos a Estrada de Ferro de Mamoré, nós temos nossos indígenas, temos a festa do Divino Espírito Santo, Vale do Guaporé também, e o nosso Real Forte Príncipe da Beira. Na aula de hoje, aula 8.1, joga no quadro, nós temos aí a resistência escrava no Vale do Guaporé. Deixa eu só atualizar aqui a minha caneta. Ok, atualizei. Aula 8.1, aluno. Irei falar para vocês hoje a resistência escrava no Vale do Guaporé. Dentro desse assunto, vamos falar sobre os escravos daquela região, certinho? As comunidades quilombolas, o quilombo do Piolho, e as comunidades quilombolas ainda existentes naquela região. Fiquem atentos aí para sabermos como foi que se deu essa criação dessas comunidades, como que elas se formaram e como que elas sobrevivem até os dias atuais. Começando aí pela Teresa de Benguela, que é a rainha do quilombo do Carimperê, foi a esposa de José Piolho. É uma das mulheres mais resistentes da nossa história, aqui de Rondônia, dessa região. Ela que acabou sendo a grande líder após José Piolho ser preso e depois morto. Teresa de Benguela, ela assume o quilombo do Piolho e depois, quando ela também vai ser presa, segundo o que relatam, ela tomou um medicamento, mesmo presa, e acabou se jogando na água quando ela estava sendo levada para a prisão, né? Ela acabou se jogando na água e morrendo afogada, certo? A Teresa de Benguela é um nome elevadíssimo para a nossa história, uma mulher aguerrida, líder do quilombo mais antigo da nossa região, o quilombo do Carimperê. No Vale do Guaporé, durante a segunda metade do século XVIII, foram comuns as fugas de escravos e o seu ajuntamento em quilombo. E aí vocês observam a vida do dia a dia desses escravos. Vem para mim. Nessa imagem, me coloca nessa imagem. Aí. Isso. Na imagem que vocês estão vendo aqui, é uma comunidade quilombola. Professor, como é que isso funcionava? Era muito simples. Esses negros que vieram da África para o Brasil e aqui se tornaram mão de obra escrava. Havia briga entre etnias na África. A etnia mais forte comandava a etnia mais fraca. Acabava que essa etnia mais forte vendia esses prisioneiros para os europeus. E os portugueses traziam para as suas colônias e aqui os tornavam escravos. Muitos desses escravos acabavam se libertando, fugiam dos engenhos e se embrenhavam na mata. Nós temos aí negros de várias etnias lá da África. Acabavam que eles se juntavam, se uniam e criavam essas comunidades que vocês estão vendo. Aí eu tenho de várias partes da África. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e etc. E ali, o que estava em jogo era uma reunião dessa raça, desse grupo, que, na verdade, os quilombos foram resistência. Por isso que os capitães do mato, ao adentrar a floresta, iam em busca desses negros foragidos. Para quê? Para confiscá-los e levar de volta para os engenhos. Porque esses negros, eles foram
Eles substituíram os nativos. Porque o primeiro escravo foram os índios. E com a chegada do negro, que a mão de obra é muito mais resistente, eles vão deixando os índios de lado e vão buscar esse tempo para o trabalho. E aí, claro, são formados vários quilombos, muitos quilombos, inclusive no Vale do Guaporé. E é essa o teor da nossa história de hoje, tá bom? Continuando no quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho aí, ó. Essa aqui é uma imagem que eu fiz na época quando eu pesquisava o Vale do Guaporé. Foi o seu Romão Calazans, descendente de quilombola. A sua tia possuía marcas de ferroadas nas nádegas. Me joga no quadro aqui. Olha como o tempo mudou. Vou para cá. Aí você observa, aluno. Isso aí era o professor Lorismar em 2002. 2002. Olha o cabelão do camarada. Era cabeludo, cabelo e aqui embaixo. Hoje o cabelo tá curto, cabelo branquinho. O tempo passou muito rápido. O produtor fica rindo aqui na minha cara. Mas aí foi quando eu comecei a pesquisar o Vale do Guaporé. Olha como eu era bonito. Aí, ó, todo musculosão, todo garotão. Aí eu estava com meus, isso aí, o quê? Os meus 30 anos, por aí, 30 anos, 20 anos, 22, 5 anos, por aí. Esse senhor que vocês estão vendo, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, o seu Romão Calazans. É uma pessoa muito dócil, muito tranquila, muito humilde, visitando lá o quilombo do Santo Antônio do Guaporé. O seu Romão, ele contava para a gente que a tia dele tinha a marca do dono nas nádegas. Do jeito que se marcava boi, se marcava o negro. O seu Romão, ele vai falecer aqui no hospital em Guajará-Mirim. Mas eu tive essa foto, tem uma outra foto com ele, que eu pude conhecer um descendente direto de escravo. O seu Romão tinha os seus 90 e poucos anos quando ele morreu. Era o patriarca da comunidade de Santo Antônio do Guaporé. Aí depois ficaram só os netos, os bisnetos, tataranetos e assim por diante. Mas aí começa a minha saga de pesquisa naquela região do Guaporé. Tá bom? Segue no quadro. Na sequência, eu tenho o quê? O quilombo do Quariterê, ou também chamado do quilombo do Piolho, se manteve ativo por quase meio século, desde a sua formação em 1752, até o seu total extermínio em 1795. Basicamente isso. Aluno, para você ter uma ideia, esse ano aqui foi criado quem? Vila Bela da Santíssima Trindade. 1752. No ano de 1750, foi criado o quê? O Tratado de Madrid. E esses negros escravos, eles acabam, então, indo formar suas comunidades em regiões longínquas daquela civilização que estava tanto querendo explorar a sua mão de obra nos engenhos. Essa daí que vocês estão vendo é a casa do seu Romão Calazans, certo? Essa daí, ó, uma casa muito simples. Aí que eu estive com ele, conversando. O interessante, aluno, é que no terreiro, vocês vão ver nessa aula, no terreiro, é o próprio cemitério deles. Eles enterravam ali, vocês vão ver. É magnífico. Essa aí é a comunidade de Santo Antônio, onde eles moram. Aqui é uma escolinha, muito seriado. Ó, a planta da escola. A professora divide a turma em 4 pedaços. Aqui é a primeira série, a segunda, a terceira e a quarta.
divide os alunos em um único espaço. Tá? A metade de cada espaço é uma série. E ela divide também a lousa em 4 espaços. Bom, gente, aqui é a matéria do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano. Ela dá aula assim. Aqui era uma casa de luz, um motor de luz, que dava energia para essa comunidade. Essa imagem é minha, feita há muito mais de 20 anos atrás. Certo? A resistência negra assumiu, em Mato Grosso, o caráter de atos individuais de violência, além do inconformismo, aproveitando-se de fatores ambientais e físicos, como as doenças e as pragas naturais. Ou seja, acabou que a resistência escrava, o negro, ele ganhou uma certa adaptação dentro da floresta. Como se esconder, como fazer armadilha, como ficar mais longe do seu opressor, que era, no caso, os capitães do mato, os barões. Tá? E aí, com isso, fatores ambientais e físicos, como as doenças e pragas, acabaram fazendo parte desse dia a dia dessa resistência. Ó, aí o que vocês estão vendo, também o arquivo é meu. Aqui nós temos o neto do senhor Romão Calazans. As casas deles é assim, ó, não tem piso, é chão batido mesmo. Tá? Todas feitas de palha, a cobertura, tanto a cobertura como também a parede. O chão é o chão batido. Eles acabam varrendo, jogam uma água para levantar poeira. E é muito comum, é muito simples. E são muito felizes também. Aqui atrás é a roça deles. Tá? Acabam plantando para tirar o seu alimento. Aí, esse aqui é o irmão do seu Romão Calazans. Ele tinha mais 2 irmãos. Esse aqui é um, a imagem ficou um pouco escura. Isso aqui é na época da máquina fotográfica. Não tinha celular. Vocês vão ver aí os meus alunos estudando fazendo pesquisa. Essa é a professora Margarete. Ela também é descendente de quilombolas. E ela prestou umas entrevistas para nós. Então, eu ando naquela área ali desde 2000, quando eu comecei a pesquisar. Tá? No século XVIII, o temor das insurreições escravas tomou o corpo na colônia do Brasil e não passou despercebido em Mato Grosso. Embora não se tenha registrado levantes dessa escravatura, pairava no medo de que tal fato pudesse vir a acontecer. Como assim? Bom, é muito simples. Lá no Haiti, em 1801, teve uma revolta escrava, onde o Haiti acabou se tornando independente em 1806. Se imaginou que no Brasil também poderia haver esse levante. Mas só se imaginou. Aí isso não foi para frente. Isso não se concretizou. Ó, o outro irmão do seu Romão, aquela foto que estava escura era um, e aí ele estava fazendo farinha, tá? Nós chegamos lá, pedimos uma entrevista, e ele concedeu uma entrevista para nós, foi conversar. Essa castanheira é enorme, ele dá seca, e aí medidas restritivas eram constantes tomadas para combater as possibilidades de uma rebelião, motins ou desordem de escravos. Em determinada região, por exemplo, Mato Grosso, era necessário sempre estar controlando, não liberando demais, senão poderia causar pânico. Por isso, da necessidade de ter sempre um controle, para que não haja rebeliões, motins ou até desordem. Aí é o momento em que eles estão em distração, numa roda de capoeira, fazendo aí uma dança, possivelmente depois do trabalho também. Observe que lá em cima eu tenho uma residência, possivelmente a Casa Grande, que ficava no alto, em bem destaque. Tá? Eu tenho uma negra vendedora, isso era muito comum.
Aí, nos batuques, no berimbau, os caras estão aí. Por que nós sabemos que são todos escravos? Porque todos eles estão descalços. Ah? Você sabia que quando o negro ele tinha a sua carta de alforria quando ele usava um sapato? Ali significava que o seu dono teria o liberado. Era uma forma de você torná-lo liberto, mas, porém, pertencia a algum dono. Ah, nesse caso aí, todos eram escravos. Aqui eles estão cozinhando, né? Possivelmente estão num momento ali de distração. Vejam, aqui nós temos, esses são meus alunos, eles estão fazendo entrevista com nossos quilombolas, tá? Todos esses alunos são formados, etc. Naquela época, era através do radinho, olha só. Até hoje eu tenho esses rádios guardados que a gente usava muito. Não existia celulares para gravar, para filmar, para tirar fotografias, não. Era a câmera fotográfica. Observe aqui que a aluna ela está com uma câmera fotográfica e um radinho em mãos. A grande maioria é assim. Quando não, papel e caneta, fazendo as anotações. Além da prática de inúmeros crimes e contravenção, os escravos do Guaporé buscavam nas fugas a maneira mais imediata e eficaz de se libertarem do domínio do cativeiro. Caindo fora da região, indo para uma área onde ele não fosse explorado. Olha aí, uma outra imagem. Observe que o aluno está aqui com o radinho dele no ponto. E o interessante é que você observa o quilombola e uma mistura de índio com quilombola. E aí chega esse cara, ó, já branco, né? Começa a haver essa miscigenação. Principalmente naquela área ali, tem muito indígena que acabou cruzando com os quilombolas. Aí vai criando outras raças. Essa aqui é a Tuane, uma aluna nossa. Aqui a professora da escolinha, aquela escola que eu mostrei para vocês, muito seriado. E todos eles estão aí, ó. Quando se tinha alguma atividade, se chamava todo mundo para o centro da comunidade, o centro social, e ali eles haviam contato com a gente, palestras, brincadeiras e etc. No Vale do Guaporé, as fugas eram multiplicadas pela atração exercida pelas fronteiras. Aproveitando-se das constantes divergências entre as coroas portuguesa e espanhola, muitos escravos buscavam a liberdade, fugindo para o lado castelhano. E aí, vem aqui para mim que eu explico também. Quando se fala a atração exercida pela fronteira, era assim. O que dividia um país para o outro era o rio Guaporé. Então, se você estava aqui na colônia brasileira, portuguesa, você atravessasse o rio, estaria na colônia espanhola, ou vice-versa. Houve casos no Vale do Guaporé em que faltaram, por exemplo, mulheres. Faltou mulher negra. O negro, ele atravessava a fronteira e ia roubar as mulheres indígenas para poder procriar aqui. Ou vice-versa. Faltou mulher indígena, o indígena atravessava a fronteira, pegava a mulher quilombola para poder procriar. Então, havia esse tipo de situação na falta de mulheres, até mesmo casadas. Tá? Isso que relata são os documentos do século XVIII. Por isso que a fronteira ela não tinha uma vigilância constante. Com a construção do Forte Príncipe da Beira, isso vai dar um certo respaldo também. Só que não vai evitar, porque somente aquela área que vai ser protegida. Tá certo? Continuando no quadro, vamos lá.
Na sequência, olha aí, alunos pesquisando o dia a dia dos quilombolas. Interessante que eles entravam nas casas dos quilombolas, viam como é que era toda a estrutura, tudo muito bem organizado. As panelas colocadas nas paredes, todas muito bem areadas, bem limpinhas, chega, brilhava. Essa parte que vocês estão vendo aqui é uma parte de varanda, que eles acabam colocando uma cadeira e ficam na frente. Aqui é a casa. Possivelmente a casa de um solteiro. Ó, a cobertura não existia o celular. O que essa menina está fazendo aqui, ó, com a mão no ouvido, possivelmente ela está ouvindo o que foi dito pelo entrevistado. Certo? Foram nossos alunos do Caverna Dutra, que a gente tinha um projeto chamado Quilombo do Guaporé, onde a gente levava os alunos para poder pesquisarem a vida desses remanescentes. Muitas vezes, contando com a colaboração clandestina dos próprios castelhanos, que lhe ofereciam conto e proteção, e deles se obtinham informações quanto ao sistema de defesa e guarda das fronteiras. E mesmo os utilizavam para o desenvolvimento de técnicas para cultivo da cana-de-açúcar e algodão. Então, além do camarada ele atravessar a fronteira, buscar alimento, buscar companheira de ambos os lados, ainda conseguiu passar e dar informações. Olha que interessante. Então, por exemplo, quem saía da colônia portuguesa para a colônia espanhola, o negro, por exemplo, fugido dos engenhos de açúcar, da mineração, do trabalho escravo ali, acabavam fugindo, tinha a proteção, e ao mesmo tempo passava a informação como que era essa defesa. Por exemplo, como é que nós conseguimos entrar na construção do Forte Príncipe? Qual é o ponto morto ali? Por qual área dá para entrar? São quantos homens vigiando? Tem que tipo de armas? Então, toda a informação que era necessária, os caras acabavam passando. Com qual objetivo? O objetivo de querer obter detalhes de uma possível invasão, por exemplo. Mas isso não aconteceu. Tipo de moradia dos quilombolas, olha aí. Muito simples. Às vezes, quando chovia dentro, fazia esse tipo de remendo, até mesmo com lona, sendo velha. Zinco era muito caro. Ó, algumas partes lona. E quando começava a chover bastante, claro, já chegava o tempo de trocar também a palha. Em algumas áreas se colocava bambus. A madeira era raro. Por quê, professor? Porque para tirar madeira tem que ter uma motosserra. Para ter uma motosserra, eu tenho que ter o óleo queimado. Eu tenho que ter gasolina. Isso tudo era caro. Para chegar ali, esse é ouro, senhores. Você não tem noção o que é viver numa região totalmente isolada. Não tem condições. Os caras vivem aí de produzir a farinha. Vende os seus artesanatos. Não tem preocupação com o banco, com o celular. Não, isso aí é vida moderna para quem é da cidade. Pessoal do campo, aí, ó. Dorme cedo, acorda cedo, respira ar puro, tá de boa. Aí você fala, mas se numa perspectiva, cara, ele já tem o que acha que é bom para poder se manter. Então, cada um sabe. Bandos e alvarás expedidos pelas autoridades coloniais puniam com açoite no pelourinho o escravo capturado após a fuga, ou com a marcação em ferro quente em caso de residência e amputação de uma das orelhas. Vem para mim? Isso aconteceu. Então, quando você viu um escravo
que ele era fujão, sempre se capturava esse escravo, chegava ao ponto do dono dele mandar fazer aqui, ó, a letra F na testa. Queimava, é igual como se queima gado. Quando as pessoas viam aquele escravo, aquele escravo é problemático. Só que eu não podia matar. Se eu mato, é prejuízo. Quando não, ele ia para o açoite. Colocava-se no tronco e a lapada comia no centro. Para que isso? Para ele saber respeitar, que ele não podia mais fugir. Ou quando não, cortava uma das orelhas. Ou seja, tinha vários tipos de castigo. Mas eram castigos severos. Que muitas vezes as minisséries ou as novelas, né, são até proibidas de mostrar, porque é muito severo mesmo. Uma coisa desumana. Mas, para aquela época, era necessário. Né? Tem um fato que aconteceu lá no Forte Príncipe, eu até narrei isso no artigo que eu escrevi. O negro ele foi açoitado porque ele esfaqueou uma outra pessoa, eles bebendo e acabou esfaqueando. Né? Ele foi levado para o tronco e lá ele apanhou até morrer. Ele foi morto no açoite. Teve um caso, inclusive, que aconteceu com o Marechal Rondon, mas esses foram os expedicionários, que para poder ter o controle, ele também mandou açoitar, um dos soldados, ele apanhou até que a vara quebra e perfura o pulmão do camarada. E veio a óbito também. Então, tem casos aí que eles, até para servir de exemplo para os demais. É isso que funciona. É assim que eles pensam. Açoitar para servir de exemplo. Certinho? Vamos lá. Segue no quadro, na sequência. Olha aí. Os alunos ainda pesquisando. Toda aquela área do quilombo do Guaporé. Essa é uma casa simples, que era a antiga escola. Para as casas mais comuns aí para eles, de madeira, já era o governo que fez alguma coisa. Tá? Aí o piso de concreto, as paredes e até mesmo o telhado é diferente. Mas a casa mesmo do quilombola era toda de palha. Isso é bom porque leva o aluno a ter uma outra vivência. Isso é um choque social. Você que está na cidade, por exemplo, que tem todo o conforto, aí vai para uma região dessa estudar, aí você volta mais humano. A devolução dos negros foragidos para os seus domínios castelhano foi um problema vivido por todas as autoridades coloniais da capitania do Mato Grosso, que se viam às voltas de um delicado questões diplomáticas. Então, poderia sim haver essa combinação entre eles. Para quê? Para poder coibir. Se isso virar moda, pronto, aí, para aquela região, fica mais complicado. Olha aí, a criança quilombola, a senhora quilombola, todos descendentes daquela região. Ó, com o mecanismo da resistência, as fugas se completavam com a formação de quilombos, que se configuravam na fase mais concreta, concretamente estudada dos processos de resistência ao cativeiro. Aí eu trago, olha, quando a gente chegava lá, aí chamava toda a comunidade para eles participarem da atividade. Essa aqui é a minha aluna, Débora, que hoje é professora do IFRO. Olha que legal. E teve essa experiência, passou por isso. Crianças quilombolas, e aí participam de teatro, de fantoche, de brincadeiras, e acaba recebendo brinquedo, material de higiene pessoal, como pasta, escova, fio dental e etc. As comunidades quilombolas oficializadas são essas daqui, ó. Pedras Negras, Forte Príncipe da Beira, Laranjeiras, Vale do Guaporé, Rolim de Moura, Santo Antônio e de Jesus. O Forte Príncipe da Beira, ela tem aproximadamente 400 habitantes. Tinha, né? Provavelmente diminuiu ou aumentou. Vejam,
Uma das curiosidades é isso daqui, ó. Aqui é a casa do quilombola, os alunos pesquisando o estilo de vida dos quilombolas. E aqui, senhores, aqui, ó, é uma urna funerária dentro do espaço onde eles moram. Ou seja, quando as pessoas morriam, os ossos eram quebrados e elas eram enterradas nessas urnas. Com o tempo, eles começam a limpar esse terreiro aqui e essas urnas começam a aflorarem. Ou seja, vir para fora. Olha aí, ó. Urna funerária rasgando a raiz de uma mangueira. Na verdade, a mangueira acabou surgindo próximo de onde foi enterrada essa urna. E aí, com isso, acaba destruindo. É um cemitério? É. Para ele era muito comum. Olha aqui essa urna, por exemplo. Essa urna ela foi tirada pelo morador e dentro dela existe ainda fósseis de criança. Era uma urna pequena com fósseis de criança. Então, é uma região muito rica? É. O Vale do Guaporé é uma região muito rica. Quando eu comecei a pesquisar nessa área, levando alunos para poder aprender um pouco dessas comunidades, foi muito, muito, muito interessante. Porque boa parte desses alunos se tornaram pesquisadores também. Então você vê o estilo de vida desses moradores, a perspectiva de futuro que eles vão ter e o momento que você observa tudo isso é proporcionando esse ambiente. Mas eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!